A taxa de juros no Brasil está alta? Todo mundo concorda que sim. A taxa de juros no Brasil, a Selic, precisa ser reduzida? Todo mundo concorda que sim, inclusive eu. Agora, a grande discordância que nós temos é, será que já é hora de baixar a taxa de juros, ou talvez já tenha até passado da hora, ou ainda não? Essa é a discordância, tá bom? Então, é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo, principalmente porque no dia de ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi até o Senado Federal para que ele pudesse ser questionado pelos senadores sobre suas decisões. E isso é um rito, faz todo sentido, é assim que tem que acontecer. Eu quero, nesse vídeo, trazer um pouco de racionalidade para esse debate, porque entre tudo que aconteceu no Senado ontem, viralizou nas redes sociais, eu, inclusive, reagi a um trecho da fala do senador Cid Gomes, comparando ali o Brasil com os Estados Unidos. E eu quero, com você nesse vídeo, mostrar que a taxa de juros no Brasil, embora ela precisa ser reduzida, a gente não vai, ou a gente não deveria baixar a taxa de juros através de uma retroescavadeira. A gente precisa de argumentos técnicos para isso. Então, nesse vídeo é sobre isso que eu quero falar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para você o trecho do senador, a gente vai reagir junto, eu vou cortar, vou fazer aqui alguns reacts, depois eu vou trazer alguns dados para sua reflexão, para que você possa, caso você acha que já passou da hora do Banco Central ter baixado a taxa de juros, você possa fazer isso com argumentos. E se você acha que ainda não é hora, você também possa fazer isso com argumentos técnicos. Para você que me acompanha aqui, o que não faz sentido é você sair por aí repetindo frases prontas de políticos, porque isso não agrega em absolutamente nada o debate, tá? Então vamos lá, eu vou reagir e aí a gente vai avançando para esse processo. Vamos lá, deixa eu preparar aqui para a gente ver isso junto, eu vou virar aqui, ficar pequenininho, tá? E aí eu vou reagir aqui, a gente vai olhar rapidamente isso, depois eu vou te trazer alguns dados. Procurar ser absolutamente didático e objetivo. Então voltando aos velhos tempos, eu pedi aqui um quadro negro, trouxe aqui um giz e vou pedindo aqui a ajuda dos universitários, rachar aqui, dividir o quadro ao meio. Economia com projeção, cada um faz a que deseja, o mercado faz a que deseja. Eu vou falar de coisas que são inquestionáveis, eu vou falar do passado, e o passado o mais recente possível. Vou falar de 2022. Legal ele falar isso, né, que economia com projeção vai ter divergência, e é verdade, tem divergência, porque alguns estudos podem projetar de uma forma, outros podem projetar de outras. Isso faz todo sentido. Agora, calcular a taxa real, a gente não calcula a taxa real com dados do passado. Não faz sentido isso, eu posso explicar inclusive nesse vídeo. 2022. A inflação no Brasil, em 2022, foi de 5,8%. A nossa taxa de juro terminou o ano com 13,75%. Com quem a gente pode comparar para que efetivamente seja uma comparação razoável? Eu me permito comparar com a meca do capitalismo. Embora não seja a minha melhor referência, eu tenho outras nações do mundo como referência de país, mas vou comparar com a meca do capitalismo, que são os Estados Unidos da América. Aqui tem um problema. Olha só, você não pode querer comparar a economia do Brasil, que é um país emergente, que tem uma moeda que foi lançada em 1994, que até antes disso nós não tivemos nenhum tipo de estabilidade econômica. O nosso plano real, portanto, tem 94, vou fazer as contas aqui, 2004, 2014, 2024. A nossa moeda não tem 30 anos. Você não pode querer comparar o Brasil, que tem essa moeda bebê, com os Estados Unidos, que tem o dólar, que existe desde 1700 e alguma coisa, é a mesma moeda. E para além disso, é a reserva de valor do mundo. Essa comparação ela está errada, não faz sentido. Se o senador quisesse comparar isso de uma maneira mais razoável, precisa comparar com outro país emergente.
Não faz sentido essa comparação. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, USA, no mesmo ano de 2022, inflação 6,5%. Taxa de juro ao final do ano e aquela época uma das taxas históricas mais elevadas de lá, 4,5% ao mês. Objetivamente, esses dados estão corretos. Ou ao ano. Uma faixa, um intervalo, eles usam sempre banda 4,25, 4,5. O que é que está errado aqui? Onde é que o Brasil se situa nisso? Vou repetir os números. Inflação americana, 6,5%. Taxa de juro é para reduzir a inflação? Concordo. E concordo também que a melhor inflação é a mais baixa inflação. Eu só estou aqui dizendo que não há razoabilidade nessa diferença. Os Estados Unidos adotaram uma taxa de juros histórica de 4,5% para atracar uma inflação de 6,5%, que foi superior à inflação brasileira de 5,8%. E o Brasil adota 13,75%, essa foi a taxa ao final. Meus prezados senadores, meu prezado presidente, ministro, a Constituição lhe dá status de ministro, é assim que quero lhe tratar, de forma muito respeitosa, A propósito, aproveita essa fala do senador para dizer também que esse meu react, esse meu questionamento também é de forma muito respeitosa. Eu não quero aqui afrontar o senador, falar, olha, você senador, você é isso, você é aquilo. Não, eu quero dizer que esta ideia, esta tese desta pessoa não faz sentido. Se ele é um bom senador, se ele é um ruim senador, isso não vem ao caso, tá? Se você votou nele e gosta dele, tá tudo bem. Mas você pode gostar de um político e mesmo assim admitir que a tese dele para aquele momento está errada. Beleza? Vamos Essa seguir. questão recebe um agravante doído, porque inflação, eu sei, eu fui testemunha do mal que faz aos assalariados, porque os rentistas, a elite, tem como se proteger. Isso que ele falou é perfeito, Mas deixa eu só pegar outro trecho que ele fala sobre a proteção de No inflação. tempo do overnight, que está de volta. O governo se protege. Olha só, a inflação alta, se a gente tiver uma inflação alta, quem é do mercado financeiro, quem usa o sistema financeiro que sabe investir, essas pessoas sabem se proteger. Eu sei me proteger contra a inflação. E sabe quem também se beneficia com a inflação alta? O governo, porque aumenta a sua arrecadação. Porque, veja, se hoje você paga lá, vou dar um exemplo hipotético, tá? 10% sobre um produto de R$100, se esse produto virar R$1.000, você vai pagar, deixa de pagar R$10 e paga 1.000. Então, aumenta a arrecadação do governo com a inflação. Sabe quem se ferra? Vamos ver o que ele diz aqui. Os preços são reajustados e os tributos são em cima dos preços. Quem sofre é o assalariado. É isso. Quem mais sofre com inflação é o assalariado, é o mais pobre. Isso a gente precisa ter muito claro pra gente. Se a gente perde a mão na inflação, quem vai sofrer é o mais pobre. Não é a Faria Lima, não são as pessoas ricas, não. São os mais pobres. Vamos continuar. Que começa ganhando 100 e termina, como já tivemos no passado, ganhando 30. Já tivemos inflação superior a 70% ao mês no passado. Vejam bem, nos Estados Unidos, comparando aqui com a Jerusalém do neoliberalismo, desemprego ao final de 2022, 3,5%. Desemprego no Brasil ao final de 2022, 9,3%. Essa informação, ela é muito importante, muito importante. Os Estados Unidos estão nesse cenário, tá? Passando por inflação alta, taxa de juros alta e desemprego baixo. Acontece que a maior parte das pessoas não se dá conta, mas se a gente tem um desemprego muito baixo, isso pressiona a inflação. Isso é ruim, isso gera inflação. A gente precisa ter ali, se a gente chega naquela situação que a gente chama de pleno emprego, isso gera inflação e prejudica todo mundo. A gente precisa ter uma taxa de desemprego razoavelmente baixa. Para quê? Com essa taxa de desemprego razoavelmente baixa, a gente consiga promover a rotatividade dos trabalhadores, saindo de uma empresa, indo para outra. Porque se a taxa está muito baixa, o que acontece? Não há mão de obra disponível. Aí uma empresa precisa contratar e ela fala assim, olha, eu quero contratar você aqui para trabalhar comigo. Aí você vai dizer, peraí, empresa, eu já estou empregado aqui. Você quer me contratar? Tá bom, só que você vai ter de me pagar mais. Em tese, isso parece ser bom, né? Porque vai aumentar o salário dos trabalhadores.
Só que o que a gente está dizendo é que isso aumenta o custo da mão de obra e, consequentemente, isso é repassado nos produtos. Então, o desemprego muito baixo pressiona a inflação e, como a gente já falou, quem sofre com a inflação é os mais pobres. Deixa eu voltar aqui. Opa, é aqui, ó. O Brasil tem 3 vezes mais desempregados ao final de 2022. Ponto importante, tá? Já que eu falei sobre esse lance de taxa de emprego. A nossa taxa de desemprego é muito alta, tá? Não estou aqui defendendo que tenhamos uma taxa de praticamente, arredondando os números, do que os Estados Unidos, que praticam 4,5% de taxa de juro e o Brasil pratica 13,75%. Sabe onde é que vai incidir esses 13,75%? Na nossa dívida, na dívida do governo federal, que ao março, posso trazer esse dado para março desse ano, 7,3 trilhões de reais. Março desse ano, 7 trilhões 325 bilhões de reais, a nossa dívida pública. Bi não, tri. Não é bi, é tri. Olha, vamos fazer aqui uma conta simples, porque a economia deve ser, se não é, deve ser pelo menos, deve se tentar simplificar a atenção do povo brasileiro. Sim, a gente tem de simplificar para que mais pessoas entendam sobre economia. Mas ao simplificar, a gente precisa ter princípios básicos para que as pessoas possam entender a coisa como ela é. Não simplesmente criar essa tese que não se sustenta. Vamos continuar aqui. O Brasil, com essa taxa de juro, e naturalmente a gente sabe que tem outros indicadores, mas essa puxa para cima, o ministro falou que 2% da nossa economia está atrelada à Selic, a nossa dívida, 50% dela, ou praticamente 50% dela está atrelada à Selic. E as outras... A nossa dívida, ela sim está atrelada à Selic, mas sabe também ao que ela está atrelada? À inflação. Se a inflação sobe, o que vai acontecer com a nossa dívida? Outras estão sempre vinculadas, o mercado sempre procura vincular. Então... Vincular com o quê? Ele fala vinculado com quê? Em 2022, o que a União, pagando ou acrescendo a nossa dívida, que vai fazer efeito como uma bola de neve para o ano seguinte... Uma coisa que ele falou aqui que é legal, né? Ele falou assim, pagando ou acrescendo a nossa dívida. Isso aqui que ele falou tá certo, sabe por quê? Muita gente fala assim, o Brasil pagou não sei quantos bilhões de juros. E tá errado. Porque assim, se a gente tivesse pago esse juro, tá? Se a gente tivesse pago esse juro, nós estaríamos dizendo que nós teríamos pago esse juro, potencialmente a dívida estaria no mesmo lugar. Só que se a dívida aumenta, a gente tem uma prova de que os juros sequer foram pagos, eles foram rolados. Isso é importante a gente ter em mente, tá? Despendeu 802 bilhões de reais. A conta que eu faço, senhoras e senhores senadores, é a seguinte: se o Brasil praticasse a taxa de juro da meca do capitalismo, que é a americana, nós teríamos... Então, senador, não dá, né? Como é que a gente vai praticar a taxa de juros da meca do capitalismo? Eu vou explicar para você nesse vídeo. Despendido 292 bilhões com a dívida. Isso significa, objetivamente, e aí eu passo para a metade aqui, para a outra metade do quadro negro, vê se eu... Agora ele vai falar sobre quanto hipoteticamente a gente teria economizado. Eu vou explicar algumas coisas aqui sobre isso. Olha só, chega de reagir ao senador. Por que não faz sentido a gente comparar a nossa taxa de juros com a economia dos Estados Unidos? Não só por uma questão de inflação e taxa de juros, mas por vários fatores. Primeiro, Estados Unidos é a maior economia do mundo. O Brasil é um país emergente. O Brasil é um país pobre. Não dá pra gente comparar. Eu sei que algumas pessoas podem ter o argumento de dizer, não, mas o Brasil é a 7ª, é a 8ª economia do mundo. Esse argumento também está errado. O Brasil não é a 7ª, não é a 8ª e nunca foi. Olha só, se você quer olhar o quanto que uma economia é grande, você não tem de olhar o tamanho do seu PIB. Você tem de olhar o tamanho do seu PIB per capita. Porque não faz sentido. Eu vou te dar um exemplo, tá? Bem simples, já que o senador disse que a gente tem de simplificar. Imagina que nós temos aqui, uma família, cuja renda dessa família é 20 mil reais, tá? Essa é a renda mensal dessa família. Só que nessa família moram 2 pessoas nessa casa. Então, as 2 pessoas produzem uma renda de 20 mil reais. Aí nós temos uma outra casa aqui que tem uma renda de 30 mil reais. Só que nesta casa, cuja renda é 30 mil reais, moram 10 pessoas. Ou seja, aqui cada pessoa produz 3 mil reais. Qual das 2 casas é mais rica? Essa
de 20 mil ou essa de 30? Óbvio que é essa aqui, porque essa aqui as pessoas produzem 10 mil reais por pessoa, aqui é 3 mil reais por pessoa. Então, quando a gente vê argumento, o Brasil é a 7ª, é a 8ª, é a 10ª economia do mundo, isso está completamente errado, porque você está falando em PIB. A gente precisa olhar em PIB per capita, ou seja, dividindo pela quantidade da nossa população. A gente é um dos países mais populosos do mundo, claro que a gente vai estar entre as maiores economias do mundo quando o assunto é o tamanho do PIB. Só que se a gente dividir o quanto cada uma das pessoas produz, a gente vai ver que a gente é muito, mas muito pobre, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que, como eu já falei aqui, o Brasil emite real, que é uma moeda nova, que não tem credibilidade no mundo, os Estados Unidos emitem dólar. É só essa diferença crucial aqui. Então, sempre que a gente quiser comparar o Brasil com outro país, o mais razoável é a gente comparar com países emergentes. E olha só, se a gente comparar com países emergentes, a gente vai perceber, inclusive, que a nossa taxa está maior do que os nossos pares emergentes. A gente vai perceber isso, tá? Então eu não precisava desse argumento que não faz sentido. Existem economias que eu posso comparar que são mais razoáveis para essa comparação, tá bom? Aí a gente vai colocar aqui também a facilidade de fazer negócio que esses países têm, a recuperação, a credibilidade, enfim, tem tantos outros fatores que a gente vai olhar aqui, certo? Agora, de um jeito bastante objetivo, deixa eu te explicar o porquê que não faz sentido essa comparação e qual seria o efeito prático no dólar, qual seria o efeito prático na nossa inflação. Pensa aqui comigo, imagina que você tem aí 10 milhões de reais e você gostaria de investir em algum lugar do mundo, tá? Aí você olha de um lado, o Brasil está te pagando 4,5% em dólar, em real, perdão, o Brasil está te pagando 4,5% em real. Os Estados Unidos está te pagando 4,5% em dólar. Eu pergunto para você, aonde você colocaria o seu dinheiro? Você colocaria no Brasil para receber em real ou você colocaria nos Estados Unidos para receber em dólar? Provavelmente a resposta é, vou colocar nos Estados Unidos para receber em dólar, porque é uma moeda forte. Pois é, só que não é só você que ia pensar isso. Todo mundo pensaria isso. Investidores lá de fora, investidores aqui do Brasil. Sabe, os exportadores que trazem divisas para o Brasil, eles podem vender produtos lá fora e dizer assim para os seus clientes, olha, me paga numa conta aí fora, não traz esse dinheiro para cá não, deixa aí em dólar, porque daí mesmo eu já recebo 4,5, daí mesmo eu posso pagar fornecedores. Então isso geraria um desequilíbrio total na nossa balança de pagamentos, porque sairia muito dinheiro, deixaria de entrar dinheiro aqui, o que na prática provoca uma demanda maior por dólar e uma oferta de real. Ou seja, se mais pessoas querem comprar dólar e mais pessoas querem vender real, lei de oferta e demanda, não tem como mudar. O que acontece? O preço do dólar sobe. Acontece que a gente vive uma economia globalizada e tudo que você tem hoje aí, ele é, em maior ou menor grau, dependente do dólar. Um exemplo, sabe o pãozinho que você compra todos os dias aí na padaria? Pois é, ele é feito com farinha de trigo. E o trigo no Brasil, ele é em boa parte importado. Portanto, se o dólar sobe, sobe o preço do trigo, que vai subir o preço do macarrão, que vai subir o preço do pão, que vai subir o preço de tantas outras coisas. E olha, sendo muito honesto, se o dólar sobe, a Faria Lima, os investidores, eu também, eu sei me proteger contra isso. Você que me acompanha, talvez você saiba se proteger contra isso. Mas a Dona Maria, aquela que depende de um salário mínimo, que depende do Bolsa Família, que é um programa tão importante para poder comer, ela não vai saber se defender. Se a inflação sobe, ela também não sabe se defender. Reitero, quem sofre com um dólar alto, quem sofre com inflação é o mais pobre. Ponto. Feito toda essa introdução que eu já expliquei para você, eu quero compartilhar com você alguns dados para que você possa aumentar o teu repertório e entender o todo e não simplesmente sair por aí repetindo frases prontas, tá? Vou compartilhar aqui de novo a minha tela e agora é o seguinte, o que você está vendo aqui nessa tela é a taxa de juros do Brasil que, reitero, tá alta. Eu acho que tá alta, eu acho não, eu tenho certeza que tá alta, todo mundo concorda. E ela precisa reduzir. Agora, vamos trazer um pouco mais de tecnicidade para isso. Taxa de juros do Brasil. Vou colocar aqui, ó, a nossa inflação, tá? Só para a gente poder entender ali uma correlação entre as duas coisas, como que elas se comportam. Só que eu vou expandir para Estados Unidos, para juros futuros, para câmbio, para um monte de coisa. Só que antes de eu te explicar, uma coisa que eu tenho que falar, né? Esse vídeo está fazendo sentido para você?
Se estiver fazendo sentido, checa aí se você está inscrito ou inscrita nesse canal. Aqui eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo, tá? Eu ajudo você com as principais certificações do mercado, mas eu também ajudo com estudos de caso, como esse que trazem para você argumentos técnicos. E eu não estou nem um pouco preocupado com a sua ideologia, se você gosta, se você não gosta do CID, enfim, não é esse o jogo aqui. O jogo é, gostando você ou não do CID, os argumentos que ele trouxe estão errados. Ponto. É isso. De uma maneira objetiva, esses argumentos podem ser contestados. Isso não tem nada a ver com a pessoa do senador. Isso também não tem nada a ver com você, com a sua pessoa. Tá? Eu quero trazer conhecimento. Se inscreve e se você já é de casa, assina e deixa uma curtida. Olha só, a taxa de juros é a mãe de tudo, então ela controla, entre outras coisas, a inflação. Então, historicamente, a nossa taxa de juros, que é o azul escuro, está acima da inflação. Em 2020, com pandemia, o Banco Central reduziu a taxa de juros como se não houvesse amanhã e tivemos ali a menor taxa de juros de toda a nossa história por muito tempo. Eu, inclusive, falei nesse canal muitas vezes que, na minha leitura, o Banco Central estava segurando a taxa de juros demais, que isso provocaria um preço alto lá na frente, que seria inflação. Eu falei isso. Então, na minha leitura, o Banco Central errou aqui, tá? E aí provocou a inflação que está pressionando a taxa de juros agora. E agora a inflação está em queda. E aí algumas pessoas podem dizer, então já é hora de baixar a taxa de juros. Então, calma, que não é bem assim. Primeiro, apesar da inflação estar em 4,65 agora, ela não tem essa tendência de queda. Ela volta a subir ainda esse ano, por uma razão muito simples. Quando a gente olha 4,65 aqui, a gente está olhando os últimos 12 meses, né, acumulados os últimos 12 meses. Só que em julho, agosto e setembro do ano passado, nós tivemos deflação no Brasil. Essa deflação foi causada, entre outras coisas, por uma política que o presidente Bolsonaro trouxe para tentar reduzir o preço dos combustíveis, né? Era ano de eleição ali, enfim, o fato é esse. A gente teve uma política circunstancial que provocou deflação o ano passado, só que essa deflação não vai permanecer. Então, quando a gente chegar em julho desse ano, que eu tiro julho do ano passado da base, a inflação vai subir porque eu vou tirar um número negativo. Então, a inflação esse ano tende a subir. Só que mais importante do que a gente olhar a inflação é a gente olhar esse outro dado aqui, que é o core da inflação, que é o núcleo da inflação. O que é o núcleo da inflação? Eu vou tirar aqui, ó, a taxa de juros, para não ficar muita informação e você não se confundir. O que a gente tem aqui agora é o seguinte, ó, azul, esse verde mais claro assim é a inflação, esse verde mais escuro é o núcleo da inflação, como você pode ver, está maior do que a inflação. Núcleo da inflação é um dado que o Banco Central utiliza para olhar para a inflação e desconsiderar dessa inflação eventuais políticas públicas que possam interferir nos preços. Em linhas gerais, é como se o Banco Central estivesse dizendo assim, olha, se o governo não tivesse exercido essa política aí que influenciou na deflação, quanto seria a nossa inflação de hoje? Porque dentro do componente inflacionário, existem alguns preços que são preços controlados. E aí o governo pode, de alguma forma, influenciar aqui. O Banco Central, ele está querendo dizer o seguinte, eu quero ver a inflação de verdade mesmo, tá? Aí, claro, a gente poderia expandir, falar de inflação dos alimentos e tal, mas a gente não vai chegar nesse ponto. O que eu quero dizer para você é que o core, o núcleo da nossa inflação não é 4,65, é 7,25. E isso influencia na decisão do Copom em relação à taxa de juros. Porque enquanto o núcleo da inflação está alta, a gente tem uma tendência de elevação de taxa de juros, tendência de elevação de inflação, tá bom? Entendeu isso? Agora, voltamos lá para o senador Cid Gomes. Vamos falar de comparação entre Brasil e Estados Unidos. Taxa de juros do Brasil, aqui ó, taxa de juros dos Estados Unidos na tela. Então em amarelo é a taxa de juros dos Estados Unidos, como você pode ver aqui. E claro, a nossa taxa de juros sempre é maior, pelas razões que eu expliquei aqui. Só que tem um ponto que é importante você entender. Existe um espaço entre a nossa taxa de juros e a taxa de juros do Brasil aqui, ó. Tá vendo esse espaço? Esse espaço é chamado de diferencial de taxa de juros. Quanto maior é esse diferencial, maior a nossa capacidade de atrair capital para o Brasil. Se eu atraio capital, eu tenho um impacto positivo na nossa balança de pagamentos, eu tenho um impacto positivo no dólar e eu tenho um impacto positivo na nossa inflação. Se o capital foge daqui, o que eu tenho? Eu tenho impacto negativo em tudo isso e provoca a inflação. Olha esse diferencial de taxa de juros aqui de 2020. Desse tamanho. Olhou para esse diferencial? Vamos olhar para o que aconteceu com a inflação depois disso? Colocar aqui a inflação do Brasil. Olha o que acontece com a inflação. Diferencial, a inflação dispara.
Então, olhar para a nossa taxa de juros sem considerar o resto do mundo, sem considerar economias fortes como os Estados Unidos, é você ignorar princípios básicos de economia que precisam ser levados em consideração. E olhar para esses países não é comparar e querer fazer igual, é entender o que está acontecendo lá e quais podem ser os impactos daqui. Tá? Então, essa inflação do Brasil acontece aqui. Então, o que a gente precisa olhar? Deixa eu tirar aqui a inflação do Brasil e eu coloco de novo taxa de juros dos Estados Unidos. A gente olha para esse diferencial aqui, porque esse diferencial vai impactar no dólar. Eu vou colocar o dólar aqui na tela, o USD/BRL, só que eu vou colocar num painel do lado, tá? Vou colocar numa nova escala de preço aqui, ó, desse lado. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem desse lado, aqui, ó, ele vai estar um pouco desconexo porque o vermelho, que é o dólar, tá desse lado aqui, tá? E o azul e o amarelo, deixa eu tirar o dólar daqui, acho que eu consigo colocar em um lugar onde fique mais fácil você comparar junto comigo. O USD/BRL, tá? Em novo painel, aqui embaixo, que aí fica mais fácil a gente olhar. O que a gente tem na tela? Taxa de juros do Brasil em azul, taxa de juros dos Estados Unidos em amarelo, em vermelho o dólar. Quanto maior é esse diferencial, menor tem de ser o preço do dólar. Você consegue observar isso? Diferencial alto, dólar caindo, tá? Diferencial baixo, dólar sobe. Diferencial alto, dólar caindo. Isso que acontece. E ó, o nosso diferencial agora não está muito grande. A gente precisa olhar para isso. Estou dizendo que, olha, então por isso não vamos reduzir a taxa? Não, calma, não é bem isso. Agora, um outro ponto que eu quero compartilhar com você e que é importante que você entenda é a taxa de juros, a Selic, ela é só um pedacinho de toda a nossa equação. A gente precisa olhar para os juros futuros. É quanto que o mercado está projetando de juros para o futuro, que essa é a parte mais importante. E eu vou te explicar isso de um jeito bem simples. Imagina que você vai no banco hoje e pede lá, sei lá, 10 mil reais para você pagar em 48 meses. O banco vai te cobrar uns juros. Nesses juros tem o quê? Tem sim o custo do dinheiro no curto prazo, que é a Selic, tem a inflação, tem a expectativa de inflação no futuro, a expectativa de juros no futuro. Porque, veja bem, fazendo uma conta bem ridícula, imagina que a sua parcela desse empréstimo aí seja, sei lá, de 500 reais. Não estou nem aqui discutindo se o juros está alto ou está baixo. Faz sentido para você que o banco receber 500 reais daqui a um mês, que é quando você vai pagar a primeira parcela, é completamente diferente dos 500 reais que você vai pagar daqui a 4 anos? Se a inflação subir, 500 reais daqui a 4 anos, talvez não compre nem um pacote de arroz. Então, os mercados, eles trabalham com essas projeções e a gente consegue olhar isso para os juros futuros. É isso que importa, ou seja, reduzir a Selic na retroescavadeira, na marretada, mas o cenário não está favorável para que os juros futuros reduza, não vai mudar em absolutamente nada, porque o custo capital está relacionado com o longo prazo. Por isso, eu trouxe aqui expectativa de juros, que é juros futuros, para janeiro de 24, janeiro de 25 e janeiro de 26. Então, como você pode ver, essa expectativa de juros futuros, ela tem uma correlação, certo? Porque eu estou olhando lá para o futuro. Só que eu tenho em azul a Selic, que é o juros curto, e eu tenho nessas outras linhas o juro longo. Qual que é o razoável de se esperar nessa curva de juros? É que eu tenha um custo de capital baixo no curto prazo, que ele pode subir à medida que o prazo vai aumentando. É razoável. Quanto maior o prazo, maior risco e tudo mais. Então, o que acontece? Esses movimentos aqui precisam acontecer em linha com o que o Banco Central diz lá na Selic e em linha com o que o mercado olha. Aí, se eu tiro a Selic e a gente vai por partes, a gente tem aqui, ó, 2024, expectativa de taxa de 13,15 quando eu estou gravando esse vídeo. Menor do que agora. Não é que vai estar 13,15, mas acumulado seria 13,15, ou seja, existe uma perspectiva de que a Selic caia ainda esse ano. 2025, olha só, 12,02. 2026, 11,92. O que eu quero dizer? Que no longo prazo há expectativa de redução de taxa de juros. E isso importa. Tá? E aí sim, a gente olhando para isso e a gente reduz a Selic, a gente tem um cenário positivo para a redução da taxa de juros. Beleza? Então, para finalizar esse vídeo, eu quis trazer aqui alguns dados econômicos para que você possa aumentar o teu repertório,
tomar uma decisão melhor, argumentar melhor, não sair por aí rotulando as pessoas. Ah, porque você discorda de mim, você é um comunista, ou você é um liberaloide, ou você é um fascista. Isso não agrega em absolutamente nada. Então, você concorda que a taxa de juros precisa segurar um pouco mais? Quais são os seus argumentos para isso? Ou você acha que ela deveria cair? Quais são os seus argumentos? Sair por aí rotulando as pessoas é inócuo. É a mesma coisa que o senador fez lá em comparar. Agora, Thiago, o que precisa acontecer para que a nossa taxa de juros caia e caia com uma certa estabilidade? Vamos lá. Primeiro, política fiscal. E aí a gente precisa reconhecer que, apesar de que seja muito contestado, o ministro Haddad está apresentando as suas propostas. Pode ser que sejam boas, não funcionem, mas ele está trabalhando, ele está fazendo isso. Então a gente precisa reconhecer o esforço do ministro nesse ponto. E aqui, mais uma vez, é um vídeo com zero ideologia. Você pode gostar ou não do Haddad. Ele está fazendo esse trabalho. Vai dar fruto? Não vai? Isso é uma outra história. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa também gerar credibilidade com as nossas instituições. A gente precisa gerar credibilidade com os nossos políticos. Exemplo, o presidente da República precisa fazer viagens internacionais, como o presidente Lula tem feito nos últimos dias para a China, para Portugal? Precisa. Esse é o papel do presidente da República. Fazer essa relação como um representante de Estado para fazer negócios com o resto do mundo. Só que quando o presidente da República faz uma viagem internacional e aí ele tem algumas falas que vai contra os principais países que negociam no mundo e indo a favor, na sua fala, da Rússia na Ucrânia, dizendo que a Ucrânia escolheu ter a guerra, isso gera uma instabilidade que não colabora em absolutamente nada. Quando o presidente da República está na Espanha e na Espanha ele diz que, olha, é melhor vocês buscarem empréstimo na Espanha, ele não está contribuindo para a redução da taxa de juros. Então é importante a gente entender que a taxa de juros precisa baixar, mas a gente precisa de um conjunto de coisas. A gente precisa de dados econômicos, sim, a gente precisa de políticas fiscais, que aí reitero, o ministro Haddad está fazendo o seu trabalho. A gente precisa também dessas relações intergovernamentais que sejam conduzidas com cautela. E aí o líder da nação precisa ter cautela com as coisas que ele fala. Porque numa fala dessa, ele simplesmente pode provocar uma saída de capital, pode provocar uma alta do dólar e pode provocar inflação. Na minha leitura, o dólar tem tudo para continuar em queda, não por muito tempo, tá? Tem cenário para isso, mas a gente precisa também que outros fatores colaborem para isso. Reitero, eu sou a favor que a taxa de juros caia, mas na minha leitura ela precisa cair com ambiente para isso. Se a gente tentar forçar com uma retroescavadeira, a gente pode... o tiro pode sair pela culatra, pode ser muito pior, principalmente para os mais pobres. Deixa aqui nos comentários qual a sua percepção sobre isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e a gente vai se ver no próximo material. Tchau!